Mas como a gente tem uma audiência muito interessada na questão do empreender, né, e até uma oportunidade para eu falar um pouquinho da minha carreira desse empreender dentro da instituição e do fazer diferente. Eu entrei eu trabalho no Einstein, né? O Einstein é o melhor hospital, e estou falando isso tá, sem querer louros nenhum, só para compartilhar com a audiência. É o melhor hospital da América Latina, a gente está entre os 35 melhores hospitais do mundo, são 17 mil colaboradores, né? E vocês todos sabem o que é aquela instituição, ou o que é essa instituição, né? Eu entrei em 1999, garanto que grande parte da audiência estava no pré ali, mais ou menos, estavam começando, é, mas eu entrei em 99 como fisioterapeuta, né? E eu entrei já de uma forma diferente, porque para entrar no Einstein, você precisava, naquele tempo, já ter 2 anos de formado e pelo menos uma especialização. Eu estava completando os 2 anos e eu não tinha a especialização, mas o que eu tinha? Eu sabia mexer num equipamento que ninguém sabia, que não tinha outro candidato que soubesse mexer no equipamento que eles precisavam, que na época era um isocinético, era um Cybex que hoje virou arroz com feijão para todo mundo, mas eu estou falando em 99, eu estou falando há 23 anos, né? Então, a instituição, como foi sempre uma instituição muito de ponta em termos de tecnologia, tinha esse equipamento, mas ninguém sabia mexer. E eu, por curiosidade, durante o meu período de graduação, eu aprendi a mexer nesse equipamento, e isso me fez entrar na instituição. Então, eu já comecei burlando aí uma regra, né, e já empreendendo de alguma maneira, no sentido de ser um pouco disruptivo, inovador e talvez um pouco abusado demais, talvez também, né? Mas o fato é que foi aí que eu entrei. Nesse momento, nós tínhamos 364 fisioterapeutas na instituição, nunca vou esquecer isso. Não, desculpa, a gente tinha 64 fisioterapeutas na instituição, 64 fisioterapeutas e 4 mil colaboradores. Hoje a gente tem mais de 500 fisioterapeutas e mais de 17 mil colaboradores, só para vocês traçarem uma linhazinha do tempo e verem o quanto cresceu nesse período todo. O fato é que eu fiquei no centro de reabilitação com esse... Pessoal, eu vou contar 23 anos agora, tá? Se vocês quiserem que eu pule algum momento, por favor, vocês me cortem, tá? Mas Não, é fica à que... vontade. E nada, a gente Eu, quer saber, Fica à eu já estou vontade. eu acho que aqui. vale, Pega a pipoca, hein, gente? eu acho que vale para trazer essa questão do fazer diferente, né? Então, eu fiquei 2 anos nesse centro de reabilitação, cuidando de atletas, trabalhando no Cybex, e com reabilitação em si. 2 anos depois, a instituição abriu um centro de medicina preventiva. E nesse centro de medicina preventiva, o carro-chefe era um check-up. Então, as pessoas passavam por esse check-up e uma das consultas era com um fisioterapeuta, né? Então, ele passava ali com um clínico, com um uro ou gineco, no caso, né, masculino e feminino, teste ergométrico, todos os exames de sangue, raio-x, dermato, oftalmo, todo um pacotão de check-up, e uma das especialidades era a fisioterapia. E a fisioterapeuta que foi contratada para esse serviço precisava tirar férias. E aí a chefe falou, pô, quem quer ir para lá? Eu levantei a mão e falei, eu quero, eu vou. E eu fui cobrir férias dessa pessoa. Eu lembro que a gente atendia uma casa ali, ainda é ali, na Avenida Brasil, aqui em São Paulo, né? A consulta de fisioterapia acontecia num antigo banheiro. Era algo muito pequenininho, assim, o que o fisioterapeuta fazia dentro desse contexto de check-up? A gente fazia uma avaliação postural, tentava identificar algum tipo de dor para associar a ergonomia das pessoas que passavam durante
o check-up, para poder orientar um alongamento, um fortalecimento, e era isso. E aí a gente foi fazendo isso por alguns anos, e fizemos isso, e foi crescendo também, só que de uma forma muito empírica. Aí cresceu, precisou de um outro fisioterapeuta, eu vou resumir, precisou de um outro, eu fui, fiquei nesse lugar. Então, aí éramos em 2, e aí, de uma forma muito empírica, eu comecei a falar um pouco de atividade física, porque a gente está num centro de medicina preventiva, a gente estava, né, nós estávamos num centro de medicina preventiva, mas a gente não falava de exercício e de atividade física, não falava em absolutamente nada disso, a gente falava de dor e todas as outras questões. E eu comecei a falar da importância disso. E isso começou a dar certo, até que, num determinado momento, chegou um médico vindo do exterior, que passou a ser o nosso chefe, e ele empunhou a bandeira da atividade física. Ele falou, não, nós vamos formalizar isso. Foi quando eu fui estudar um pouco mais com o pessoal do Selafisques, com o Vitor Matsudo, com o Timóteo, e aprender um pouco mais sobre os conceitos e como a gente podia mensurar níveis de atividade física. E aí a gente trouxe isso para essa consulta. Então, a partir desse momento, a gente separou, né? A gente começou a falar de postura, mas também falava de uma forma sistemática, programada, da importância de atividade física, né? E aí isso foi ganhando corpo, até que em 2009 o RH me chamou e falou assim, cara, a gente está ganhando muita visibilidade com isso, os clientes estão gostando muito de tudo isso que está acontecendo, a gente precisa agora descrever a profissão de profissional de educação física dentro da instituição. Então, eu tenho essa honra, esse privilégio de ter sido a pessoa que sentou com o diretor de RH da instituição, né, de um hospital referência no mundo, sentou e descreveu o cargo de profissional de educação física dentro de um ambiente de saúde, dentro de um hospital. E ali a gente descreveu o que seria um profissional um profissional de educação física júnior, pleno e sênior. E com isso, eu passei, né, na minha carteira, no meu registro dentro da instituição, de fisioterapeuta para profissional de educação física. E aí eu fui o primeiro profissional de educação física da instituição. Hoje a gente tem mais de 30, atuando em diferentes especialidades, né? A coisa foi crescendo, foi ganhando corpo, a educação física, até por conta de toda essa abraço à proximidade e de fazer a coisa de uma forma muito mais leve, a gente foi levando isso para a instituição, a gente teve um momento que entrava nos quartos, nos leitos, para educar os nossos pacientes sobre educação física. A gente criou o Educador em Saúde, que depois se transformou em coaching de saúde, e é um termo que depois, em algum outro momento, vale uma reflexão sobre esse tema coaching aqui no Brasil, em específico. Mas a gente chegou a acompanhar mais de 4.000 pessoas com relação a sedentarismo e promoção de atividade física dentro de um hospital que até então nunca tinha ouvido falar de atividade física, né? E aí eu fiquei aproximadamente nesse centro de medicina preventiva por uns 10 anos, mais ou menos, quando eu, também muito inquieto, né, e muito empreendedor, Léo, nunca usei essa palavra a meu favor, mas vou começar a usar a partir desse nosso papo, muito empreendedor, eu já dava, eu e alguns colegas meus, já profissionais de educação física, nós começamos a ser chamados por diversos cursos de pós-graduação da instituição. Não sei se todos sabem, mas o ensino do Einstein é muito forte também, é um ensino muito grande. A gente tem mais de 70 títulos de pós-graduação, né? Nos últimos 5 anos, são mais de 70 mil alunos. Hoje a gente tem 3 graduações, a partir do próximo ano a gente vai ter 6, e a meta da instituição é virar uma universidade, né? Então, esse parênteses todo para voltar, só para dizer do ensino. Eu, muito inquieto, comecei a dar aulas em diversos
cursos de pós-graduação, e a maioria dos cursos com temas médicos, né? Mas eu ia para falar de atividade física, até que um belo dia eu estava no estacionamento, saindo de uma aula, eu falei assim, caraca, eu estou dando aula em tanta aula, por que eu não posso, em tanto curso, por que eu não posso montar o meu curso, né? Ou o nosso curso de atividade física? E aí eu tinha uma pessoa muito parceira, e tenho ainda essa pessoa muito parceira na minha carreira, que é a Carla. A gente pensou isso 11h30 da noite, meio-dia do outro dia, o curso já estava aprovado pela instituição. Eu fui correndo ali pelos corredores, buscando as pessoas com que a gente tinha que falar, o que a gente precisava fazer, e o fato é que 12 horas depois o curso estava montado e aprovado para acontecer.